Olá, você já parou para pensar, para refletir que pode inadvertidamente estar mentindo para as pessoas que você mais ama nesse mundo, que são seus filhos? Por que, Alexandra, eu estaria mentindo para os meus filhos? Eu nunca fiz isso. Eu tenho um relacionamento com os meus filhos o mais aberto e o mais sincero possível. Ótimo! Só que eu estou aqui hoje para lhe alertar de algo muito sério. Eu já acompanhei e continuo acompanhando vários processos de inventário e os clientes estão aí para comprovar isso. Só que o processo de inventário, quem já passou por isso ou está passando por isso, sabe muito bem do que eu estou falando, é extremamente oneroso, caro. Além de caro e oneroso financeiramente, ele é caro e oneroso emocionalmente. Mas por que emocionalmente? Porque muitas das vezes acaba minando as relações familiares entre os herdeiros que estão postulando a partilha de determinado monte patrimonial. E por que caro, Alexandra? Caro porque você vai deixar para os seus filhos um patrimônio que será extremamente taxado com impostos. Imposto estadual, que é o ITCMD, também conhecido como Imposto da Morte, que é um imposto destinado ao Estado, que aqui no Maranhão, hoje, ele está no percentual de 8% do patrimônio atualizado. Não é do valor do patrimônio que consta na sua declaração de imposto de renda. Você dá a entrada num pedido junto à Cefaz, a Cefaz faz uma avaliação de mercado desse imóvel que algumas vezes não coincide nem mesmo com a realidade do mercado naquele momento, e aí é preciso que dê entrada em procedimentos administrativos para rever aquela avaliação que não está condizente com a realidade. Então, sobre essa avaliação que é feita pela Cefaz, que é a Secretaria de Fazenda do Estado, é que será descontado 8% sobre o valor do patrimônio que será destinado ao Estado. Fora isso, você vai ter as custas cartorárias, fora isso, você vai ter os honorários advocatícios, que não são baixos. Existe uma tabela da OAB que determina o montante mínimo que o advogado pode cobrar em relação a cada procedimento. E em relação ao inventário, o advogado tem que cobrar um percentual determinado, que normalmente é de 10 a 20%, aí vai depender do escritório, do quanto patrimonial e do acordo, né, entre os herdeiros e o advogado. Mas é um percentual alto porque esse percentual é sobre também o valor atualizado do seu patrimônio. Então, perceba, você diz para o seu filho que, filho, tudo que é meu é seu. Por isso que lá no início eu destaquei, você pode estar inadvertidamente mentindo para seu filho, mas mentindo não porque quer mentir, às vezes por desconhecimento. Agora que você já é uma pessoa que tem conhecimento dos custos do inventário,
além de você não mentir mais para o seu filho, por dizer tudo que é meu um dia será seu, porque com o inventário você já sabe que dependendo do contexto familiar, seu filho pode vir a perder de 20% a 40%, tem casos que chega a perder até 40%, porque a pessoa tem que vender um patrimônio com deságio dentro do processo de inventário para arcar com os custos de advogado, de cartório, de impostos estaduais e algumas vezes até de impostos federais, em razão de algum ganho de capital, quando dessa venda, mesmo que com deságio. Então, perceba, você está tendo a chance de reorganizar ainda em vida a sua sucessão patrimonial. E isso é possível. Existem vários meios de você fazer isso, meios tradicionais, como testamento, como doação. No entanto, é importante que você tenha acesso a um profissional especialista em planejamento patrimonial da família. Por quê? Porque o especialista vai avaliar se o seu caso especificamente é adequado para uma modalidade, para outra, ou mesmo para um sistema de holding familiar, que é um sistema que atualmente tem se adequado à maioria das famílias que tem um acervo patrimonial. E não famílias de milionários. Os milionários, na verdade, há muito tempo fazem isso, porque há muito tempo os milionários têm acesso a esse tipo de informação, têm acesso a esse tipo de profissional. Mas isto não quer dizer que este sistema seja adequado apenas para milionários. Esse sistema, na verdade, é adequado para pessoas que têm um acervo patrimonial, que querem já deixar essa destinação patrimonial definida para os seus herdeiros, que quer organizar seu patrimônio de forma para que seus herdeiros não passem por esse tortuoso processo de inventário, que além de descapitalizá-los, pode gerar uma briga familiar que seja insolucionável. Porque, além de tudo, o processo de inventário é um processo demorado, caso ele não seja realizado de forma extrajudicial, que é também uma saída. No entanto, se você tiver deixado um testamento, essa via extrajudicial já fica automaticamente eliminada. Por quê? Porque quando tem um testamento, você inclusive ainda tem que entrar com uma ação que vai declarar que esse testamento efetivamente é válido, e aí então você inicia o processo de inventário. Então veja o quanto é importante você ser auxiliado por um profissional que entenda, que tenha todas essas ferramentas em sua caixa. Eu costumo dizer que, na verdade, nós profissionais temos uma caixa de ferramentas para orientar o cliente qual é a mais adequada para o seu contexto familiar. Via de regra, na maioria dos casos, orientamos no sentido da formação do sistema de holding familiar, que é o que há de mais moderno, de mais arrojado e que gera uma economia patrimonial maior para a maioria das famílias. Então, você que está me ouvindo não é mais ignorante em relação a este assunto. Você que está me ouvindo não é mais aquela pessoa que está acreditando falar a verdade para os seus filhos, mas na verdade está contando uma falácia. Porque quando você não estiver mais entre eles, eles vão se deparar com um contexto totalmente
extremamente adverso. Então, para evitar isso, tome uma medida, busque orientação, organize o seu patrimônio. Além do mais, é importante pontuar, essa organização não irá beneficiar apenas os seus filhos, o que já seria maravilhoso, mas irá também lhe beneficiar. Então fica essa dica importante de que conhecedor, né, a partir do momento em que você se apropriou deste conhecimento extremamente importante, você tem nas mãos o poder de mudar a sua história e principalmente a história dos que você mais ama. Então, fica essa dica valiosa e desejo sinceramente que você não seja um procrastinador. Em outro vídeo, nós vamos falar dessa questão da procrastinação e mostrar para você o que há de mais novo no cenário nacional, no sentido de demonstrar para você que a tomada de decisão o quanto antes é extremamente importante para a organização patrimonial da sua família. Ficam essas dicas a título de informação e a título de gerar para você um conforto e uma tranquilidade. Esse é o meu objetivo neste momento que estou aqui conversando com você. Até a próxima, forte abraço!